Bom, pessoal, essa daqui é a minha antiga cabeceira. A gente fez ela tem 4 anos. Na época a gente fez a espuma só na parte que ia ficar o capitonê. Do meio pro final já não tinha espuma. As tomadas ficavam aqui. Está sem botão porque eu já retirei os botões para usar nessa nova. As tomadas ficavam assim. E assim ficava o capitoneiro, um quadradinho, né? Um formato de quadradinho. A gente fez um acabamento de TNT e o plástico, né? E ela ficou assim. Só que agora, com o tempo, ela mofou, ela empenou. Se vocês reparar, ela tá bem empenada. Ela tá bem empenada. Essa parte de baixo a gente já nem conseguia mais prender na parede porque tava muito empenada. A gente prendia pela parte de cima e ainda sim soltava. Então agora a gente colocou uma madeira também, ó. Essa madeira ela é bem fininha, ó. Vocês repararam, ela é uma madeira mais fina. Agora a gente usou uma madeira de 15 milímetros, bem mais grossa. Usamos espuma em toda a placa também. Então toda a placa agora tem espuma, não é só até aqui. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai precisar de uma placa de MDF. Como a outra cabeceira a gente fez com uma placa fina, com o tempo ela empenou. Então dessa vez agora a gente vai fazer com uma placa de 15 milímetros. Ela é bem grande e bem pesada. Então, a chance dela empenar com o tempo é menor. Primeiro, a gente vai pegar a placa na medida que você precisa. Essa aqui é a medida da minha cama. Praticamente é a mesma medida da outra cabeceira. E aí, a gente vai começar a marcar primeiro o capitonê antes de vir com a espuma. Primeiramente, eu separei uma borda de 10 centímetros de cada lado, dos 3 lados. Medido primeira borda até o meio, eu medi 50. Então, daqui até aqui tem 50. Daqui a aqui 10. Daqui a aqui 10. E daqui a aqui 50. Porque essa outra parte vai ficar encostada à cama. Então, o capitonê ele vai estar nesse meio. Eu marquei a parte do meio. Então, agora eu vou começar a marcar. Vou traçar uma risca nesses pontos que foram feitos. E vou começar a marcar os capitonê. Bom, eu fechei os 4 pontos. Aí agora eu vou começar a fazer a marcação do modelo de capitonê que eu quero. Bom, pessoal, eu marquei aqui os pontos, né? Eu liguei os pontos. Aí agora eu vou de assim, até achar o capitonê que eu quero. Eles estão dando um entre o outro tá dando 10 centímetros. Então, eles vão ficar pequenos. Mas acho que um tamanho que apareça bem. Bom, pessoal, o desenho ficou assim, com espaços de 10. Porém, esse espaço tá muito pequeno. A gente vai modificar para ficar espaço de 20. E mais ou menos é isso aqui, o desenho da cabeceira, né? Pra vocês terem uma noção de mais ou menos como é que vai ser a cabeceira. Esse vão mais vazio é onde a cama encaixa. Vai ter uma borda de 10 centímetros. E o meio vai ser o capitonê. Bom, pessoal, aqui tá as marcações que a gente fez. Aonde tá esses pontos será onde vai ser feito o capitonê. Então, ele vai ficar com esse desenho no final. A cabeceira ela vai ter esse desenho.
aonde ficou essas bolinhas vai ser onde vai ser feito os furos para puxar o capitonê. A cabeceira vai ficar assim. Bom, pessoal, a gente começou marcamos com uma régua os pontos que a gente vai colocar o capitonê e fizemos os furos exatamente aonde vai ser os botão. A gente marcou 2 furos para a linha passar e voltar, e daí dá para fazer o nó sem fazer muita pressão. Então a cabeceira ela vai ficar no fim assim, né? A parte de trás tá assim. Aí a gente vai colocar agora vai colar a espuma aqui e vir com os botão para fazer o capitonê. Nessa etapa a gente vai usar essa espuma, que ela é bem grossa. Essa espuma ela tá do tamanho da madeira. E a gente vai usar cola de sapateiro. A gente vai usar essa cola de sapateiro aqui para colar essa espuma na madeira. Ó, a gente vai usar cola de sapateiro, porque da outra vez a gente usou cola de sapateiro porque ela cola muito bem a espuma. O detalhe dela é o cheiro, que é muito forte. Eu indico uma espuma grossa para quando puxar o capitonê ficar um capitonê bonito. E a gente vai fazendo aqui, vai mostrando, vai gravando para vocês verem como é que vai ficar. A gente vai colar desse lado aqui. Vai passar cola em toda a madeira e vir com a espuma. Começamos a fazer o capitonê. Após a colagem da espuma, a gente colocou o tecido que a gente vai usar em cima e começamos a fazer o capitonê. Eu tô aqui na parte de cima, passando o botão, empurrando, e meu marido fica aqui embaixo, passando as linhas. Fica assim. E o resultado tá ficando assim. A gente tem esse lado aqui todo para preencher ainda. Nesse processo a gente tá usando essa agulha, linha para tapeceiro, que é aquela linha encerada, e botões. Estou usando 2 modelinhos de botão intercalados. E essa agulha de tapeceiro e essa linha. Bom, pessoal, terminamos o capitonê. Vou falar pra vocês, nós estamos com os dedos doendo, com a mão doendo. Mas finalizamos. Aí agora, as bordas que sobraram vai ser grampeada na parte de trás. O desenho que a gente escolheu vai ser esse. Essa parte aqui a cama vai encostar e essa parte aqui é o desenho, um estofado. Aí agora essas rebarbas assim vão ser grampeadas. Essas partes aqui assim vão ser grampeadas na parte de trás. A gente vai fazendo e vai mostrando o processo para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado do fundo. Todas as bordas que sobrou de tecido a gente dobrou pra dentro. As linhas que ficaram embaixo são as linhas dos capitonê. Então, ele tá ficando assim a parte do fundo. Aí vai vir um acabamento pra tampar tudo isso, pra não ficar essa parte à mostra. Bom, pessoal, gente, uma dica pra vocês, ó, essa aqui é uma dica que meu marido fez. Ó, ele fez 2 furos, ele passa um lado da linha e o outro ele passa o outro, que fica mais fácil pra amarrar. Do que você for dar um nó, aí o nó fica escapando e aí fica frouxo o botão lá em cima.
Ele fez isso em todos que ele ia passar, ele fez 2 furos, que aí um lado da corda ele passa em um, o outro ele passa no outro. Agora a gente vai instalar as tomadas, porque sim, essa cabeceira ela tem tomadas para ligar os abajur. E se for carregar celular, carregar celular também. Agora a gente vai instalar as tomadas e fechar o fundo. Eu vou gravando para vocês, dar uma olhada, ver o processo. Gente, uma dica. Nessa cabeceira antiga, essa caixinha de tomada, ela ficava aqui fora, assim. E isso me incomodava, porque a cama bate bem na caixinha. Então, nessa cabeceira, a gente tá fazendo diferente. Eu vou mostrar. Nessa cabeceira, a gente tá embutindo a tomada na cabeceira. Porque a cama assim, dessa forma, a cama não vai ficar batendo igual ficava batendo quando tava fora. Como que foi feito? Para não ter que desmanchar todo o processo que a gente já fez de grampear e tal, o tecido, o que a gente tá fazendo? A gente tá marcando onde a gente vai colocar a caixinha, tá abrindo um buraco, retirando o excesso de espuma, encaixando essa caixinha lá dentro, vendo aonde tá faltando espuma, vamos supor, geralmente aqui do lado, e complementando com a espuma. Portanto, o lado de lá, a gente reusou toda a espuma que foi tirada. Aí a gente encaixa bem encaixadinho lá dentro, fecha, faz a instalação da tomada e aí vai ficar assim, em cima, não dá pra ver a tomada, o fio vai passar por baixo e a caixinha vai ficar totalmente coberta, não vai ficar mais a caixinha à mostra. E a cama, quando vir, não vai ficar mais atrapalhando. Então a gente faz um buraco, tira toda a espuminha que tá aqui dentro. E agora isso aqui entra lá dentro. E aí depois a gente complementa, ver se precisa tirar ou colocar mais espuma. E fica encaixadinho lá dentro. Por trás a gente vai unir as 2 tomadas no meio e soltar o único fio que vai ligar na tomada na parede. O resto vai ficar por dentro da cabeceira, que daqui a pouco a gente vai fechar o fundo com o fio dentro e o único fio saindo só. Uma coisa interessante é não cortar o tecido muito rente à caixinha, porque a gente precisa ter uma bordinha para na hora que a tampa vir, a tampa ficar no tecido e não ficar um buraco aparecendo. A tampa que vai fazer o acabamento depois. Então, a gente colocou a parte de dentro e agora a gente vai fechar. E aí a gente coloca a tampa de um jeito que pegue todo o tecido. Reparando que ficou uma borda de tecido já para não ficar um buraco aparecendo. Bom, e assim ficou a tampinha da tomada. As 2 estão igualadas. A terceira ficou assim. Agora a gente vai virar ela e emendar os 2 fios no meio e começar a fechar, a finalizar ela na parte de trás. O fio ficou passando para fora, assim. Aí agora a gente vai encontrar os 2 fios no meio, emendar e o único fio vai sair para fora. E aí a gente vai fechar toda a cabeceira com TNT branco e um plástico que é para não pegar umidade e tudo mais, igual a gente fez da outra vez.
e para dar um acabamento melhor e porque ela vai ficar encostada na parede. E um único fio só que vai sair agora, porque da outra vez a gente tinha um fio saindo daqui e um fio saindo de lá e ligava num T no meio. Agora não, agora a gente vai ligar os dois fios no meio para um único fio sair e ligar na tomada. Bom, a gente emendou o fio daqui e o fio de lá, ele tá com uma emenda aqui. Aí eu passei essa fita que é pro fio ficar bem encostadinho na madeira, não ficar solto, senão ele vai ficar solto, né? E até mesmo para proteger do fio acontecer dele desencapar e tal, e não ter risco de pegar fogo nem nada. Então ele vai ficar assim. A gente meio que encapou bem o fio que sobrou. E agora a gente vai colocar o TNT em todo o tecido, todo esse fundo aqui, e vai fazer um furo para que isso aqui saia para fora. E a gente vai deixar um tamanho razoável de fio. Vai fazer a tomada aqui no final. A gente vai deixar um tamanho razoável porque não sabe onde, né, onde vai ter tomada e tal, então a gente tem que deixar um fiozinho razoável. Mas praticamente é isso aqui, ó. Essa fita que foi passada só é pra dar um acabamento pro fio não ficar solto. E você viu que vocês viram também que a gente deixou os fios com bastante espaço também, estão bem soltos, pra não ficar muito rente também. E assim fica bem encapadinho também, bem mais protegido. Bom, agora que o fio foi todo colocado ali, a gente deixou um pouquinho de fio ali pra dentro pra não atrapalhar na emenda. Esse fio foi passado a fitinha. Aí agora a gente vai colocar esse TNT, ele é um TNT mais grosso. Então a gente vai cobrir toda a cabeceira com esse TNT para tampar essas imperfeições, né? Tampar os fios, tampar essas cordinhas, tampar o acabamento ali, dar um acabamento mais bonitinho de a cabeceira. Bom, agora o TNT ele vai ficar assim, então ele vai tampar todas as imperfeições que estão embaixo, que é a parte dos fios. A gente agora vai esconder com esse TNT para dar um acabamento bem legal. Bom, pessoal, a gente já colocou o TNT em toda a superfície, então a gente tampou todas as imperfeições. A gente marcou aqui aonde o fio da tomada vai sair, da ligação das duas tomadas. Então ele tá assim. E agora, para dar um acabamento melhor, não pegar tanta umidade de paredes, essas coisas, a gente vai colocar esse plástico. É um plástico fininho, só para ele não absorver a umidade. E a gente vai cobrir tudo com plástico. Depois a gente vai ainda colocar umas taxinhas para segurar melhor e tal, fazer um bom acabamento. Se vocês prestarem atenção, essa antiga cabeceira a gente também colocou esse mesmo plástico, ó. A gente colocou o TNT cobrindo todas as imperfeições e também colocou o plástico. Fica fácil para limpar depois e tal. E ajuda para a madeira não absorver a umidade do quarto, se o quarto for um quarto muito úmido e tal. Então o acabamento do fundo ele vai ficar assim, com o TNT. Eu escolhi um TNT mais grosso para esconder bem, ó. Ainda dá pra ver ainda as partes de dentro, mas isso aí pra gente não faz diferença. Vai ficar encostado na parede, é só pra fazer um acabamento mesmo. E agora a gente vai colocar esse plástico. E no final a gente vai grampear também o plástico. A gente vai colocar umas taxinhas nos pontos pra segurar bem. A última camada, que é o plástico, a gente colocou o plástico, a gente prendeu com essas taxinhas aqui para dar um pouco mais de segurança, porque o grampo ele prende, mas ele fica um pouco levantado, então a gente ficou na dúvida de poder levantar. Então, para ele poder pegar todas as camadas até embaixo, a gente prendeu com essas taxinhas. E aí deu um acabamento também na cabeceira, não tem grampo aparecendo e tudo mais. Então, umas taxinhas que você compra em casa de aviamento. Você compra em casinha. Tá focando aí. Em casa de aviamento.
E o fio da tomada tá passando aqui. Aí ele vai agora fazer o acabamento e a cabeceira está finalizada. Ela ficou assim. Bom, a cabeceira foi finalizada, o fundo dela ficou assim, a gente preferiu não colocar grampo e deixou só com as taxinhas mesmo, que achou que a taxinha segurou bem. Então o fundo ficou uma camada de TNT e uma camada de plástico. E o acabamento dela ficou assim. Bom, pessoal, a cabeceira ela ficou assim. As tomadas ficaram escondidas. Ela não ficou a caixinha à mostra igual a anterior. Ficou assim. O capitonê ficou diferente também. A outra. O material que a gente usou foi um corino e botão comum mesmo. Não foi botão encapado de tapeçaria, não. E a gente usou corino de material. A caixinha é a mesma caixinha da outra cabeceira. A gente só aproveitou, só que dessa vez a gente embutiu. E os botões a gente reaproveitou também. Ela ficou toda com espuma, então ela tá com uma grossura bem. Isso aqui, essa parte é a madeira com a espuma. E o acabamento da tomada ficou assim. Bom, agora a gente já vai instalar a cabeceira na parede. A cabeceira ela vai ser instalada com esse macho fêmea. Um fica na parede e o outro fica na cabeceira. Aí você vem, encaixa e ela fica rente à parede. A gente vai colocar 4, que a outra cabeceira só tava segurando com 2. A gente vai colocar 2 em cima e 2 embaixo. Bom, a gente já instalou as peças que vão ficar na cabeceira e na parede. Aí agora a gente vai colocar a cabeceira no seu devido lugar. Já instalamos as pecinhas e já colocamos a tomada no lugar. Aí agora a gente vai montar a cabeceira no lugar.